Saudações, amigos do canal Agartha. Da mesma forma como nós, humanos, caminhamos com duas pernas, o conhecimento dialético representa a grande chave da evolução, sobretudo quando temos em mente o objetivo da síntese, numa analogia da perspectiva da visão, obtida pelo emprego dos dois olhos, como apregoavam os grandes filósofos como Zenão de Eleia, Platão e Hegel, assim como as grandes filosofias do Oriente, como o budismo e o taoísmo. Toda a verdadeira dialética é, pois, essencialmente sintética e teleológica. Busca finalidades, portanto, e não se resume a um simples círculo vicioso dualista. Com Hegel, a dialética passou a ser um instrumento imprescindível das ciências sociais. Marx não deixou de ser sagaz na formulação da sua leitura histórica. Talvez até mesmo entrevisse o estágio final anarquista que aguardava a Europa depois da completa desconstrução dos seus ciclos sociais, ainda que as metodologias propostas fossem bastante utópicas. Contudo, havia algo mais que escapou à leitura marxista do mundo, para além dos simples detalhes da evolução capitalista, capaz de surpreender até mesmo os mais astutos analistas modernos das correntes sociais. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Sociologia nunca foi matéria simples, por tratar de correlações de forças sociais, fazendo da política facilmente palco de paixões e interesses. Eis, contudo, que a dialética marxista, tecida para a realidade europeia em especial, pode não ser a única dialética social do mundo, considerando especialmente as realidades paralelas dos dois hemisférios planetários. A leitura modernista e eurocêntrica das coisas pode até desconsiderar certas realidades que ela pretende estranha à sua visão de mundo, relegando-as ao ostracismo da história. Não obstante, sob esta verdadeira subvisão colonial, as forças históricas seguem o seu próprio curso, desafiando preconceitos e interesses, e emergindo na dor como um parto entre o caos do seu próprio nascimento para a história. Para velhas sociedades, sempre existe grande liberdade para jogar com os elementos da sua cultura, com teor mais ou menos anarquizante e desconstrutivo. Afinal, nunca há muito a perder quando se possui uma identidade sociocultural profunda e bem consolidada, livre ademais de pressões coloniais. Assim, quando um europeu ou asiático avistam um dos seus tantos castelos, palácios, templos ou catedrais, esta visão prontamente lhes traz à mente todo um universo de memórias e referências pulsantes, entre lendas evocativas e realidades históricas. Não raro descortinam-se ali séculos e até milênios de história, conectando ademais com outras tantas culturas e civilizações. E automaticamente ele sabe quem é ou quem foi, reconhece o sangue que corre em suas veias e os feitos realizados por seus antepassados. Sua própria geografia é um livro de história, sem ninguém muito interessado em destruir ou ocultar, fora os danos que possam ter causado as próprias guerras e a passagem das gerações. Já no mundo ainda em construção, existe toda uma nova ordem a ser cumprida na organização das coisas, de modo a não se poder interpor certos requintes culturais próprios de superestruturas anarco-liberais, sob pena de ostentarmos apenas caricaturas das coisas por desatenção àquelas necessidades mais essenciais. Vamos, pois, diretamente às questões centrais, e nossa apresentação será dividida em duas partes, onde inicialmente faremos um breve diagnóstico social dos hemisférios paralelos, sobretudo das Américas, sem aprofundar demais nas suas diversas relações, para, no final, trazermos um prognóstico do quadro através de propostas destinadas a abrir, enfim, os horizontes das novas sociedades em formação neste continente. Eis que a forja ardente do Novo Mundo não oscila meramente entre a produção e a distribuição de bens, como ocorre praticamente nas sociedades hoje organizadas, mas sim em esforços hercúleos para que tais coisas sejam devidamente organizadas,
a fim de que aquela mesma distribuição de bens também seja ali alcançada. Deste modo, nessas novas sociedades existe a necessidade premente da expressão do heróico e do sagrado, e não meramente em favor das próprias coisas morais e espirituais, mas também como alicerces da própria condição humana mais vital e essencial. Todo este quadro segue, pois, a própria construção da cultura universal prevista por sociólogos e historiadores, na sequência de mito, epopeia, filosofia e ciência. O incremento da filosofia e da ciência fomentados pelo modernismo europeu resgata apenas alicerces sólidos desenvolvidos na sua própria antiguidade clássica. Neste novo mundo das Américas, contudo, inexistem esses recursos, e nem é fácil deles se apropriar como um gesto demiúrgico, na medida em que certas bases culturais lhes são estranhas, como foi aquela rica antiguidade pré-clássica e, no tocante à modernidade, o próprio período medieval euro-asiático. Do contrário, seria como querer dar alimento sólido a um bebê, ignorando que este não possui os recursos necessários à digestão para certo tipo de alimento. Naturalmente, algumas pessoas irão argumentar que a educação pode suprir essas necessidades, e ainda que a distinta realidade da América não latina seria prova de que tudo isto que falamos não passa de uma grande falácia filosófica. No entanto, os fatos provam que as coisas acontecem como apontamos. Da mesma forma como os colonizadores sempre reservaram um lugar subordinado para as outras raças, a América Latina tampouco é dada um autêntico lugar na modernidade. Como entender, porém, aquela distinta América não latina, neste caso, usada muitas vezes como simples espantalho filosófico? Pois isso se compreende facilmente em função dos chamados pactos de modernidade, que reuniram a grande burguesia mundial com a Igreja Protestante e com a maçonaria liberal, entre outros. Certamente, as forças materialistas também vieram em apoio a este pacto, como fica claro num rápido estudo do Manifesto Comunista, onde os autores celebram a destruição das antigas tradições e suas economias, através do mercantilismo burguês neocolonial, em prol unicamente da própria industrialização europeia, sem importar a nítida questão imperialista envolvida e associando todo e qualquer traço nacionalista local aos velhos patriarcados coloniais ou até mesmo ancestrais daquelas distantes sociedades. O que se pode dizer de tudo isto? Não, não e não, senhores materialistas europeus e associados. As Américas não são apenas um reservatório de matéria-prima para a sua poderosa produção industrial. Existe ali algo novo em curso, que demanda respeito e cuidado por parte de todos. A questão tampouco escapa a certas adaptações ideológicas europeias. Quando a ideia nacionalista tomou vulto no planeta, mais ou menos de forma paralela ao socialismo, as forças beligerantes reunidas pelo eixo almejavam unicamente propósitos imperialistas, legando ao mundo ainda esta horrenda caricatura de nacionalismo produzida pelo nazifascismo. Aquele modelo nacionalista hard desenvolvido no Velho Mundo, que representa na verdade apenas mais um imperialismo xenófobo, oportunista ou ressentido, conferiu ao mundo uma aversão radical a esta ideologia que, noutros contextos e modelos, resulta todavia essencial na formação das novas sociedades. Sucede então de, por ignorância ou má-fé, os antídotos sociais previstos nos modelos liberais materialistas serem inócuos para as novas sociedades, na medida em que inexistem bases culturais para alavancar um estado de bem-estar social, e nem haverá porque o imperialismo tampouco permite. Razão pela qual, quando existe um quadro colonial, o entendimento das mecânicas sociais se torna ainda mais desafiador, porque quase sempre haverá realidades superpostas. O discernimento cuidadoso e a compreensão deste quadro pode ajudar, todavia, uma nação a se desembaraçar dos seus grilhões, mesmo quando deva conduzir os seus caminhos numa outra direção, como seriam modelos de algum modo pré-modernistas,
com ênfase prioritária no idealismo e no espiritual. A interposição forçosa de ideologias estranhas a este meio pode produzir um dualismo profundo na forma do materialismo versus religiosidade, frustrando de uma forma traumática as demandas das nações, na medida em que essas realidades hemisféricas praticamente não se comunicam. E assim, para resumir numa frase as nossas questões, na Eurásia se poderia sim falar com propriedade de uma dialética materialista, em função do seu estágio histórico, porque as classes materiais estão em evidência e porque suas bases espirituais estão consolidadas na sua própria história. Outra coisa bem diferente são as Américas, onde a construção social ruma ainda para a completação das estruturas sociais mais elementares, mas também imateriais, resultando doravante no fomento de uma verdadeira dialética espiritual. Não se trata mesmo assim de uma comparação simétrica, já que a Eurásia possui muito mais tempo de evolução. A civilização cristã, identificada como europeia, possui já 2000 anos, caracterizando uma era completa, havendo passado assim por um milênio de construção social e outro milênio de desconstrução, para limitar-nos a estes ciclos apenas. As Américas recém começam o seu primeiro ciclo, de modo que sequer as estruturas mais elementares se acham já formadas. Nessa altura, devemos observar, se ainda não ficou suficientemente claro, que o termo materialismo é empregado aqui num sentido amplo, seja no viés social marxista, seja no sentido cultural comum de antítese de espiritualidade. A rigor, deveríamos dizer que as Américas não têm lugar na própria modernidade. Porém, teríamos que explicar, neste caso, o que significa esta modernidade e conceder certos relativismos aos países não latinos do continente, onde a dialética materialista se acha domesticada através do bipartidarismo dogmático da democracia norte-americana, e o materialismo cultural convive inclusive com uma razoável religiosidade oficial. No momento certo, estes setores do continente também se ajustarão às coisas sob a orientação do Brasil e da própria América Latina. E então, pouco a pouco, as atuais dialéticas que regem o globo, por ora mais sujeito às dinâmicas materialistas, vão ser modificadas em função de uma correlação geral em termos de materialismo e espiritualidade, sobrepondo-se assim, ou até substituindo, a atual geopolítica materialista. E, com isto, a nova dialética mundial resultará efetivamente completa, como naquelas de perfil taoísta ou de 4 elementos que objetiva o grande dinamismo da quintessência, que está na verdadeira forja da civilização. De modo que neste dia teremos também a emergência da verdadeira nova civilização mundial. Nos Estados Unidos, a influência evangélica esteve nas raízes de uma sociedade desde o começo mais soberana. O catolicismo, não obstante ostentar um perfil mais universal, esteve no Brasil muito ligado ao processo colonizador. A realidade é que o verdadeiro ciclo social religioso das Américas ainda está por ocorrer, despontando apenas com a chegada do próximo século, servindo ainda a próxima geração como uma transição. De modo que estamos hoje apenas apontando tendências históricas, por assim dizer, as quais, não obstante, podem mostrar já claramente para onde as coisas caminham, seja pelo teor conservador e político, sob a força emergente das igrejas evangélicas, seja pelo novo protagonismo da Igreja Católica junto à causa ambiental e outras possíveis questões sensíveis da nação. Em termos práticos, a dialética que tem efetivamente regido a realidade nacional, seguindo a ordem do processo construtivo da nação, ocorre antes entre a burguesia liberal e o nacionalismo social, misturando assim capitalismo e idealismo. Tais situações de transição, ademais das próprias misturas hemisféricas, podem produzir, então, ideologias híbridas como a do liberal conservador, cuja contradição está estampada já no próprio nome, mas que pode influenciar sociedades inteiras como há muito acontece nos Estados Unidos. Na esteira dessas tendências, outra realidade política que também parecia improvável acontecer até então, começa a insinuar seu vulto no horizonte,
que é o retorno da monarquia. Nós previmos essa possibilidade dentro do calendário da evolução social brasileira, ainda que também pudesse permanecer apenas como latência ou teoria. Hoje entendemos, porém, que esta restauração poderá se revelar como uma das formas pelas quais o sistema empregará a política para introduzir uma nova cultura religiosa forte no país, neste momento de transição de ciclos sociais, e na direção de uma sociedade religiosa vindoura. Contudo, esta será apenas mais uma medida maliciosa, paliativa e socialmente inócua, buscando restaurar um modelo modernista de monarquia num país que não é moderno, e ainda com reis que reinam, mas não governam. O sistema buscará trazer, então, os mais reacionários representantes das casas reais brasileiras. O único valor que essas medidas poderiam ter seria abrir um novo ciclo de discussões sobre os caminhos tradicionais da monarquia e da aristocracia. Passemos, pois, a tratar, então, de respostas realistas para esta nação. Após realizado o diagnóstico da situação sociológica estrutural do mundo, e em especial da nova dialética emergente nas Américas, cabe apresentar também alguns tantos prognósticos ou, antes, certas prescrições a seguir, considerando que estamos falando de paradigmas diferentes daqueles da modernidade, os quais seriam, antes de tudo, o liberalismo e o materialismo. E a contraposição disto seria, por exemplo, ordem e espiritualidade. A ideia de ordem remete naturalmente àquelas classes que têm por norma a hierarquia e a ordenação, que são os militares e os religiosos, tal como seus assemelhados. Essas profissões estão particularmente assinaladas pela ideia de vocação, uma vez que demandam bastante valor interior e desprendimento pessoal. Tais noções remetem então ao cultivo das virtudes, acatando a necessidade do rigor e da disciplina para a nossa evolução, e também seguir grandes e sábias lideranças que levam à edificação de augustas realidades históricas. Como ensinavam os antigos mentores, não se constrói uma nação sem rígidos princípios morais e fidelidade a seus grandes guias predestinados. Mesmo na modernidade, a presença de nobres patriarcas tem sido uma norma na fundação das sociedades. O nascimento de uma humanidade em nada difere de uma iniciação espiritual, a não ser a própria complexidade dos processos coletivos. As relações de aprendizado ou de mestre e aluno são todavia as mesmas. Autênticos filósofos nunca estão predispostos a discutir e a protestar, e sim a propor e orientar. Eis que durante a República, a frase positivista da bandeira brasileira Ordem e Progresso tem significado na prática ordem militar e progresso científico. Com a chegada do seu ciclo religioso, poderemos começar a ensaiar um outro sentido, na forma de ordem iniciática e progresso espiritual. Neste aspecto, uma das coisas mais importantes de resgatar neste quadro socioespiritual é a profissionalização das atividades da nobreza espiritual e dos sacerdotes. Ainda que, num contexto colonial, que muito fazem todavia para escamotear nessas bandas, através de todo tipo de negacionismo e patriotismo farsesco, tais forças achem-se excessivamente cooptadas, demandando então antes estratégias alternativas e menos institucionalizadas para si. A banalização das profissões hierarquizadas no contexto modernista visa sobretudo desautorizar tais categorias no plano social e econômico, sob o véu do ceticismo e do fetiche humanista. Para isto, calculam escolher aquelas religiões e os sistemas sociais que lhes sejam mais convenientes, como certo protestantismo que valoriza a riqueza material e a laicidade, assim como o jogo político liberal como forma de seduzir a sociedade com o fetiche do voto. Notemos, porém, que hoje o desmonte das instituições liberais está a pleno vapor, a serviço de um obscurantismo burguês evangélico. Num primeiro momento, este desmonte da civilização moderna produzirá muito sofrimento social e destruição ambiental. Em primeiro lugar, se está substituindo tudo por farsas insustentáveis, para logo acabar em definitivo com as coisas, sob a indiferença de uma sociedade cansada de um jogo político vazio.
A resposta, então, é partir para a construção de estruturas sociais alternativas e autônomas, desta vez com peso social e autossuficiência econômica. Com o tempo, a sociedade começará a ajustar as coisas, aprendendo a organizar uma cultura neomedievalista pela organização de novas cidades rural-urbanas e estratégicos feudos sociais, possibilitando a subsistência digna e a defesa territorial, além de servir de garantia contra as crises climáticas, e capaz de oferecer a resistência às crises sociais que advirão. Claro que essas propostas serão declaradas militarmente ingênuas, pois vivemos tempos de grandes poderes bélicos ofensivos. Mesmo assim, muitas estratégias podem ser estabelecidas, e o primeiro passo para a vitória é acreditar nesta possibilidade e necessidade, especialmente na medida em que tais comunidades não se isolem, mas interajam ostensivamente com a sociedade circundante, buscando levar cura e esclarecimento para todos e tratando de transferir cada vez mais populações para estes núcleos mais saudáveis. A simples existência destes locais poderá ser apresentada como uma âncora de salvação para o corpo e para a alma. Tais prescrições não são novas ou experimentais, em absoluto, representando antes metodologia perfeitamente científica e empregada um sem número de vezes com sucesso através da história perante situações de impasses sociais. Essas estratégias renovadoras se inspiram, por exemplo, na obra de todos os grandes refundadores de civilizações, como foram os profetas, budas e patriarcas da antiguidade. E desta forma compreenderemos que todos seremos mais felizes em pequenas cidades cercadas de natureza e conectadas entre si através dos recursos da tecnologia, organizadas sob um municipalismo radical e uma democracia orgânica. Estas cidades poderão ser inclusive temáticas ou personalizadas, reunindo segmentos sociais que encontrarão ali ambientes para se expressar sem disputas ou contraditórios. Só com isto se contornam inúmeros problemas de uma sociedade em formação, afastando o fantasma dos aglomerados caóticos que servem apenas para separar as pessoas da natureza e sufocar a sua individualidade. Hoje, quase ninguém gosta de lembrar que a maior parte das sociedades modernas tiveram um longo período medieval formativo nas suas próprias bases, consolidando a formação social e outorgando a identidade profunda da nação. As estruturas medievalistas serão, sim, um norte seguro para as necessidades latino-americanas, isto é, uma grande ordem social pulverizada em feudos autônomos política, econômica e até culturalmente, seguindo unicamente certas premissas básicas consensuadas de união em caso de ameaças externas e de observância dos preceitos éticos e religiosos elementares em prol do bem comum, tal como era a proibição medieval dos nobres agredirem pessoas humildes e desarmadas do povo. Feudos são uma confederação que integram uma unidade cultural, de modo que o ataque a um deles pode denunciar a intenção de derrubar toda a ordem maior estabelecida. Na cabeça desses feudos estavam pessoas profundamente comprometidas com a preservação deste status quo social e espiritual, e sempre prontas para entregar suas vidas por este algo maior. Esta ordem maior também deve ser adequada, pois, às necessidades espirituais dos tempos. Afinal, toda revelação nada mais é que a anunciação das leis cósmicas da evolução humana, captada pela consciência transcendida e unificada ao todo dos grandes mensageiros espirituais. Até segunda ordem, um cristianismo de pendor franciscano é coisa que ainda soa muito atual, oportuna e científica em nossos tempos. E não há de ser casualidade que a Igreja Católica vem se impregnando hoje por estes mesmos signos. Também entre as correntes evangélicas existem linhas simpáticas ao naturalismo. Por fim, existem miríades de outras vertentes tradicionais ou inovadoras que podem ser úteis ao ser humano em evolução no planeta. Seja como for, será papel desses religiosos e suas lideranças, uma vez mais, dar o norte para uma sociedade sem rumo, sem contar com os engodos políticos de qualquer natureza, contornando ademais a decadência dos clérigos e dos pastores.
É hora, pois, de começarmos a pensar na criação destas ilhas de resistência e de sobrevivência, para podermos ensaiar a grande virada nas coisas que o mundo cada vez mais pede, já que para nós, latino-americanos, a chamada modernidade mal passa de uma miragem no horizonte. Mesmo assim, não devemos nos incomodar de encarar um modo de vida mais simples e espiritual. Afinal, o mundo está mesmo mudando, e não tardará para que todos percebam que este será o caminho uma vez mais. E neste dia, o Brasil assumirá a ponta das coisas e outras nações o seguirão. Com um pouco de fé e boa vontade, podemos até entrever que essas medidas representam nada mais do que a concretização dos sonhos mais profundos da própria sociedade alternativa, cujas aspirações, uma vez amadurecidas, e na falta de um legítimo sistema social na região, adquirem até mesmo novos ares de oficialidade, sob o peso das ancestralidades que, afinal de contas, tanto cultua. Para finalizar, recoloquemos então as coisas numa perspectiva mais correta para a nossa própria situação. No caso da Europa, a cultura feudal colocou bases para uma civilização tradicional de média duração, que despontou no final da Idade Média, advindo depois disso um ciclo materializante e desconstrutivo que chega até nossos dias. No caso das Américas, contudo, a realidade pode ser diferente, no sentido disto tudo poder forjar, na verdade, grandes e longevas civilizações tradicionais ao molde do Egito e da Índia, e por diversas razões, como são a rica miscigenação e sua original posição espaço-temporal, considerando se tratar da abertura de uma era solar de 5.000 anos, e não do encerramento de um ciclo dessa natureza, como sucedeu na era cristã. E com isto, estamos concluindo este podcast. Se você quiser saber mais sobre estes assuntos, temos toda uma rica literatura em livros, blogs e também vídeos que aprofundam e detalham essas questões. Os links da editora Agartha estão aqui na plataforma. E se você gostou dessa apresentação, ajude a divulgar essas informações nas suas redes sociais. Afinal, a hora urge e as coisas não estão nada fáceis para quase ninguém. Grato pela sua companhia, um grande abraço e até outra oportunidade neste canal. Pax.